E aí, pessoas, tranquilo? Nesse vídeo eu vou fazer a diluição tanto para o pincel quanto para o aerógrafo com água e a tinta, né, nossa tinta básica aqui da Acrylex. Tudo bem? Vou utilizar o compressor Bivolt, o compressor, né, aquele mini compressor também, e esse compressorzinho aqui, bem baratinho, tá bom? Com a diluição na água para vocês verem. Eu geralmente faço diluição, não faço diluição aqui, e nem gosto, porque se perde muita tinta, né, na berola aqui e tal. Então, mas eu vou fazer aqui. E tudo isso depois da vinheta, antes que eu me esqueça. Bom, vamos lá, galera. A quantidade. Dá para se dizer quantas gotas daria para colocar aqui? A cada uma dessa, 4 dessas? Eu creio que não, porque às vezes você aperta esse carinha aqui, ele cai uma gotinha bem, né, bem, ó, vai cair uma gotinha bem, como é que fala? Vergonhada. Mas às vezes tu aperta, ele acumula, cai um gotão. Outra coisa, não esqueçam de agitar sua tinta, tá? E agitar bem, né? Que nessa agitadinha que eu dei, não. Então, vamos lá, botei aquela gota ali. Vou colocar a água aqui. Água não é o melhor diluente para a Acrylex. Existem vários diluentes. Eu uso sempre esse diluente aqui. Às vezes eu uso ele até para pincel. Não é sempre, mas eu uso também ele para pincel. Por ele ter o álcool, ele seca mais rápido a tinta. Então, às vezes eu quero fazer um wash e não quero que demore tanto. Aí eu diluo com ele aqui. Ele é melhor porque ele quebra os pigmentos da tinta e tal. É 1000 vezes melhor. Mas caso você não tenha nenhum diluente, ou até mesmo o Vidrex, né? Tem a galera que usa o Vidrex aí. Se você quiser tentar testar o Vidrex, teste também. Eu vou utilizar água, porque eu sei que todo mundo vai ter uma aguinha aí para diluir na tinta. Então, vamos lá. Joguei um bocado de água aqui, né? E vou fazer a mistura. Misturar bem, tá? Qual é a consistência que eu quero? Geralmente a galera fala a consistência de leite, correto? Mas onde eu procuro a consistência? Eu procuro a consistência que ela escorra. Na hora que eu passe assim, ela, ó, eu quero aquilo. Ah, mas se você botar muita tinta no pincel, ela vai escorrer. Se você botar pouca tinta no pincel, ela não vai escorrer. Tá, então vamos tentar de outra forma aqui. Tá vendo isso aqui? Vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu secar bem o pincel aqui. Olha como é que ela tá. Bem aguadinha, tá vendo? Ela não chega a ser translúcida, ela não é transparente, mas ela tá bem aguada, tá vendo aqui? Olha como ela pinta ainda a minha unha, mas ela não está, ó, aqui nessa parte ficou transparente porque eu espichei muito ela, tô esticando muito ela, tá acabando a tinta, mas tá vendo a diferença? Ó, vou colocar uma imagem aí de uma tinta translúcida que eu usei para fazer a pintura do Stan Lee. Você vai ver, aquilo é uma tinta translúcida, isso aqui não, tá bom? Então, vamos jogar. Rapaz, tá gelado isso aqui. Caraca. Agora vamos jogar isto aqui no aerógrafo. Outra coisa, certifique-se que seu aerógrafo não está entupido, que está tudo ok. Vamos fazer um testezinho aqui rápido. Puxou aqui para trás, ele veio sem agarrar. Apertou, saiu o ar. Beleza. Tá sem nada, né? Vou jogar uma aguinha aqui para lubrificar. E vamos ver se vai sair alguma coisa aqui. Outra coisa. Deixa eu ver qual que deve pegar isso. Vamos aqui, ó. Tá vendo ali? Ó, eu quero que ele comece a sair desde esse fininho, não só no grandão. Quando ele começar a sair desse fininho aqui, então eu sei que tá tudo ok com o meu aerógrafo. Tá? Ó, agora acabou a água. Mas se atentem a isso. Ele tem que começar a sair água desde o pouquinho de nada que você puxar aqui, ó. Puxou um tantinho de nada aqui, ele já tem que começar a sair uma aguinha. Tá ótimo? Então, vamos lá novamente. Despejar na... Nossa, por isso que eu não gosto de misturar aqui. Caiu 2 gotas de tinta, cara. Mas enfim. Aqui no meu compressor,
da Wimpel está com 50 de PSI. É muito, eu sei que é muito, mas por que eu utilizo isso? Porque aqui eu abaixo. Ó, vou cortar o vento. Ó. Cortei o vento total e aqui eu venho botando mais pressão ou menos pressão. Tá? Vou deixando a pressão máxima. Vamos lá. Primeiro teste aqui na folha. Ó, já está saindo, tá vendo? Mais afastando, chegando mais perto. Vamos ver se aqui pega legal a tinta ainda. Ó, acabou, foi tão pouca tinta. Mas enfim, feita a diluição, a tinta tá com uma cobertura boa e diluída em água. Agora eu vou colocar ela no compressor médio, né? Aquele médiozinho pequeno. Vamos refazer a mistura aqui. Ó, viu? Ai, que gota safada. Eu acho que não. Vou botar mais uma. Pô, vamos lá. Tá, e agora para eu acertar esse ponto aqui. Joguei algumas gotinhas, tá vendo aqui? Tem bastante água aqui no fundo. Vamos ver aqui. Vamos misturar. Misturo bem, tá? Mistura bem. E vamos jogar ela aqui no cantinho para ver como que ela vai sair. Escorreu bem, né? Vamos fazer um testezinho aqui na unha. Tá parecida com a outra, certo? Tá bem parecida. Óbvio que nunca vai ter 100% igual. São medidas líquidas, né? Então, mas pelo menos agora temos mais tintas do que antes. Vou tirar isso aqui, porque aquele meu outro, como eu não utilizo, ele não tem nem o saque rápido aqui. Que aí eu vou ter que atarrachar ele aqui mesmo. E vamos ligar ele aqui. Esse bichinho barulhento. Vamos lá, jogar a tinta. Ele tá aqui ligado no meu pé. Ele tá dando para ouvir o barulho dele aí. Então, vou abrir tudo, porque ele é fraquinho. Olha a diferença dele toda aberta. Ó. Bem suave, tá vendo? Acho que não tá dando nem para ouvir. Vamos lá. Bem tranquilo. Vou aproveitar que sobrou um pouquinho aqui e vou jogar. Ai, deixa eu ligar ele. Vou jogar já direto naquele outro rapaz ali. Pra gente já aproveitar essa tinta que tá com a mesma diluição desse cara aqui. Antes eu vou fazer o teste dele, né? Vamos ver se tá vendo legal. Vamos jogar uma. Ó. Aqui, ó. Funcionando, certo? Jogar essa água fora. Tirar a água do circuito. E vamos despejar esta tinta aqui. Então agora estamos com a mesma tinta que foi utilizada naquele. E vamos ver se ela vai sair tranquilamente daqui. Ele é um pouquinho ruim de controle, mas tá dando para utilizar. Certo? Tinta Acrylex diluída em água, utilizada nos 3 compressores aí. Ui, Jesus, desliga. Nos 3 compressores aí do mercado, certo? Então você consegue diluir sim uma tinta aqui. Agora o que eu te dou de dica primordial: lava. Acabou de usar, lava. Não deixa secar a tinta aqui. Se você esquecer e deixar secar a tinta aqui, você vai ter que abrir o aerógrafo todo e lavar ele todo.
Como que eu faço a lavagem expressa dele? Viro ele aqui, a água, viro ele num pote, ó, encho de água e viro. Jogo aqui, dou uma secadinha, pego um paninho que eu tenho aqui já sujo, dou uma secadinha, deixa eu virar um pouco essa mais pra cá. Pronto. Dou uma secadinha aqui, tá vendo? Ficou limpo a cuba dele. E agora eu vou fazer o seguinte, vou acionar ele até que pare de sair, parou de sair a água, tá vendo? Agora eu vou vir com a água, acionando e jogando, ó. A gota tá caindo, tá vendo? Pronto. O aerógrafo tá limpo. Fazer a mesma coisa com o outro. Esse aqui é um pouquinho mais chato, né? Mas ele tá agarrado no bagulhão. Tá acabando minha água. Se eu secar. E vou acionar ele. Foi. Agora eu vou utilizar outro diluente porque acabou minha água. Vou pegar a água. Pegando a água. Outra coisa, outra dica muito importante. Eu utilizei esse aqui para lavar, mas não deixe ele ser o último líquido no seu aerógrafo. O último líquido no seu aerógrafo tem que ser água, tá bom? Que a água sempre vai ficar um pouquinho de resíduo aqui dentro, né? Se ficar aquele material, o thinner até pode. Se você for utilizar thinner, um aerógrafo de thinner, o thinner até pode. O que não pode ficar tinta aqui dentro. Se ela secar aqui dentro, lascou. E nem esse aqui que é diluente, né? Tem muita mistura, tem um monte de álcool, tem coisa. Então que ele não seja também, mas que seja o último produto a passar no seu aerógrafo, que seja água. Deixa eu encher meu potinho de água e a gente continua para falar da diluição do pincel. Agora vamos para a diluição da tinta para utilizar no pincel. Eu não vou utilizar esses potes aqui não. Eu acho eles um pouco desperdício de tinta, não há necessidade. Você pode imprimir ou comprar um potinho pequenininho desse aqui, que eu acho mais jogo, tá? Vamos lá, utilizar o vermelho, continuar com o vermelho. Vou dar um pingo de gota aqui, um pingo de tinta. Pronto, temos um pingo de tinta aqui. Você vai pegar essa tinta e já passar no teu personagem? Óbvio que não, né? A não ser que você queira fazer o dry brush. Dry brush é uma técnica de pincel seco que eu vou fazer vídeo dela aqui, que consiste em você utilizar a tinta não diluída para você ressaltar algumas partes, né, da peça. Tá? Vou fazer vídeo dela aqui, se eu não me engano vai ser o próximo. Esse dessa semana vai ser esse da diluição e o próximo vai ser, vou começar a falar de algumas técnicas de pintura, tá bom? E o primeiro vai ser o dry brush. Porém, esse aqui, vamos continuar aqui na diluição. Vou utilizar a boa e velha água. Uma gotinha aqui, vocês acham que já estaria o suficiente para usar ela em diluição? Uma gota. Foi uma gota dele e uma gota dele. Vamos ver aqui. Nesse aqui, como que eu vou ver a consistência para a pintura? Se eu não vou escorrer, como que eu vou ver a consistência dele? Vai do que você quer aplicar na peça. Você quer uma tinta para cobrir? Você quer uma tinta para manchar? O que você quer fazer nessa peça? Vamos dizer que essa parte azul aqui, eu quero pintar, cobrir. Eu não quero que deixe avermelhado na parte azul. Eu quero realmente pintar essa ombreira aqui. Então, uma gota por um. Perfeito. Um por um. Diluiu a tinta está diluída, ela está cobrindo, tá vendo? E ela não está manchando. Mas você está vendo que está tendo umas marcas assim de passada de pincel? Vamos testar com um pincel
de pelo de marca, que é um pincel que ele é mais, como eu posso dizer, as cerdas dele são mais suaves, né? Vamos testar a passada desse pelo de marca. Tá vendo que... Vamos ver aqui. Deixa eu diminuir um pouco a lâmpada. Você não tá focando legal. Você tá focando legal. Tá vendo aqui que foi passado com o pincel, né? Pincel tradicional, que tem, como é que eu posso dizer, cerdas duras. Ele deixa um pouquinho de marca. Tá vendo aqui? Uma parte mais escura, ó, uma parte mais escura. Aqui não. Já o outro, ele não deixa tantas marcas na passada, porque a cerda dele é bem suave. Ó, olha como ela entorta na minha mão e vira, tá vendo? Ela entorta e vira. Agora já olha esse aqui. Olha como ela se mantém mais reta na curva. Ela é mais rígida para fazer a curva. Então, consequentemente, ela vai marcar um pouco mais. Tá vendo? Mas consigo usar isso? Consegue, pô. O que você vai fazer? Você vai deixar isso aqui secar. Como você pode secar? Você pode esperar, ou você pode vir no hardcore aqui, ó, eu vou botar um arzinho quente, rápido, de longe aqui. Aquela tinta que estava brilhosa, agora ela está fosca e seca. E agora você vai vir com outra mão de tinta. Ao contrário, você não passou assim? Agora você vai passar assim. Percebeu que as marcas de pincel sumiram? Ah, mas com esse pincel aqui eu precisaria passar uma vez? Não. Por conta da cobertura da Acrylex, você tem que passar até umas 3 demãos. Só que aqui não precisou. Um por um. A tinta ficou bem diluída, então a diluição também influencia na cobertura da Acrylex. Precisei passar 2 demãos para cobrir o azul que estava aqui. Ó, vamos secar ele. Aquela tinta brilhosa ficou fosca, sei que ela está seca. Aqui, ó. Como ela está bem sequinha. Agora, vamos para o outro lado. Já tem, eu vou botar mais uma gota aqui. Vou botar uma gota aqui do lado, né, para não misturar com aquela gota. Botei uma gota, caiu uma pedrinha aqui, safada. Tirei a pedrinha e vou colocar 1, 2 gotas. Duas gotas. Vamos ver que diferença essas 2 gotas vai dar. Olha como ela já está muito mais aguada. Olha isso aqui como ela está bem aguada. É esse efeito que você quer? Você quer cobrir ou você quer manchar de vermelho? Se a tua intenção é fazer manchas vermelhas naquela parte azul, então você não faz 1 por 1, você faz 1 por 3, por 4. Isso aqui tá até errado. Deixa eu tentar secar, aproveitar que ela tá molhada. E eu vou te mostrar com 4 gotinhas. 4 gotas, certo? Vamos secar um pouco o pincel para tirar um pouco desse excesso. Vamos secar ela. Pronto. Olha a diferença de um 1 por 1 para 1 para 3. Aqui ainda está o azul no fundo, porém tá vendo que ele está meio avermelhado, tá vendo? Então, o que você quer
fazer com a tinta. Não dá para eu te dizer que o certo é 1 por 1 ou o certo é 1 por 3. Você tem que saber o que você quer. E dá para fazer mais diluída ainda? Sim, se você quiser mais diluída ainda, você vai colocar aqui mais gotas. Se duvidar, você separa um pouquinho aqui e joga mais tinta. Você vai ter uma tinta mais diluída ainda. Tá, mas o que eu vou fazer com essa tinta? Essa tinta aqui, ó, como ela tá bem diluída, chega, não tem... Chega a estar aguada demais, mas vamos lá. Olha como ela tá bem diluída, Ana. Para que serviria isso? Vamos secar. Isso aqui praticamente virou um wash. Tá vendo como ainda há uma vermelhidão embaixo? Ó, como tá vermelho nos vãozinhos e aqui tá só avermelhado. Ó a diferença de uma utilização. Essa aqui é um azul bem pintado, esse é um azul médio e esse aqui é um vermelho bem aguadinho. Então, com a mesma tinta, você consegue efeitos diferentes. Então, tudo depende do que você quer fazer. Se você quer apenas manchar aquela peça, se você quer pintar realmente a peça, então tudo depende do que você quer fazer. Porém, dá para ter uma noção aqui de 1 para 1, 1 para 3, 1 para 8, e assim você vai ter a sua tinta bem feitinha. Tá bom? Eu vou botar aqui minha cara. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha esclarecido uma boa dúvida que vocês tenham, que eu tinha muito dessa dúvida no começo. E se gostou, curte, dá um like, compartilha com a galera aí. Ajuda muito. Valeu, a gente se encontra no próximo vídeo. Aqui.